Fala pessoal, tranquilo? Então, vamos para mais uma aulinha. Essa aula vai ser com dados da cólera de Londres, da epidemia de cólera. Lembra que eu falei com vocês que existem esses dados que o R permite, que são abertos, o R permite trazer para se trabalhar nele. Enfim, existem pacotes com esses dados abertos e existem esses dados. Se vocês quiserem saber mais sobre ele, é só pesquisar lá no Help. Depois eu vou ensinar, vai ter uma parte da aula que eu vou botar ali. Enfim, vamos retomar algumas coisas das aulas anteriores, fazer algumas coisas básicas e ir complicando um pouco à medida que a gente vai avançando. Mas essa aula é bem tranquila, bem basicazinha, ok? Então, primeiro passo é selecionar o diretório de trabalho. Eu já selecionei o meu diretório de trabalho aqui. Instalar esses 3 pacotezinhos que nós vamos utilizar. Vocês já estão craque em instalar pacote. Eu já instalei o meu, então eu só vou ativar eles, só vou chamar eles aqui, ok? Então, para trazer esse banco de dados de cólera é bem fácil. Eu trago ele utilizando isso daqui, ok? Ele vem com o nome banco, que foi o nome que eu atribuí a eles. Se eu quisesse chamar, só colocaria ali cólera, que ele também viria. Se você quer saber mais sobre o banco de dados, é só você colocar ali no Help ou usar essa interrogaçãozinha aqui que ele abre. Eu fiz um resuminho das variáveis que tem no banco aqui. Eu fiz isso para vocês. Se você abrir aqui, você vai ver que tem um distrito, tem a taxa de mortalidade por 10 mil habitantes, tem as mortes, número de mortes por cólera, tem a população, né, no meio do ano, tem a elevação dos pés de água, tem a região, tem abastecimento da água, em qual setor ficava, tem as mortes anuais, densidade populacional, pessoas por casa, enfim, tem a área, tem as casas, o valor, tem várias coisas nesse banco de dados que podem ser utilizados. Eu fiz um resuminho aqui para vocês, depois só dar uma lida. Então, o primeiro passo, como a gente trabalhou na última aula, histograma, enfim, o básico dos gráficos, vamos fazer um histograma aqui, bem básico do desfecho, né, que é essa taxa de mortalidade, né, por 10 mil habitantes. Coloquei aqui uma legendinha. Então, a gente vai plotar isso daqui. A gente fez por distrito, né, então só um gráfico bem básico mesmo, para visualizar essa taxa de mortalidade. Agora eu vou fazer algo interessante, né? Porque a gente vai plotar essa taxa de mortalidade por fontes de água, que aí a gente dá para ter uma visão melhor sobre isso. Então a gente plota aqui. Então o que a gente percebe, né, o que chama atenção é que tem essa Battersea, ela tem uma taxa de mortalidade grande, né? Sendo uma fonte de água diferente, né, da New River. Só que a gente não pode afirmar isso, né? Tá vendo? Eu plotei o intervalo de confiança aqui. Aliás, poderia enxergar melhor com outro gráfico, mas a gente vê que existe uma fonte de água que está disparado aqui, essa taxa de mortalidade. Então, o que a gente faz, né? Vou fazer uma análise de variância, né, para ver se essa média dessa taxa de mortalidade, se existe alguma que se difere, porque não vai me falar qual que é diferente, né, qual que é a diferença, mas depois a gente faz um Bonferroni para ver. Então, o que a gente faz? A gente faz uma ANOVA, né, a gente usa esse AOV, bota o nome do banco, a variável que a gente quer, as variáveis, né, que a gente quer. Então, a gente quer essa taxa de mortalidade por 10 mil e essa fonte de abastecimento. Ele fez aqui, ele botou o resultado, né, atribuiu esse resultado ao ANOVA aqui, que eu botei o nome. Agora eu vou fazer um summary ali desse ANOVA que ele vai me dar. Então, o que ele me deu? Ele me deu um resultado
extremamente significativo, né? Uma diferença bem significativa entre as médias. A gente só não sabe qual média que é essa. É bem próximo de zero aqui. Então, tá vendo tem as estrelinhas aqui para indicar, né? Então é bem próximo de zero. Se fosse 2 estrelinhas, seria 0,001. Show? Então a gente vai fazer um teste T agora e eu botei um bom ferrone ali pra gente ter algo a mais nesse teste. Então a função, né, para esse teste T que eu utilizei, coisa mais simples que a gente vem fazendo sempre, bota o nome do banco e as variáveis que a gente quer e plota esse resultado aí. E a gente vê, né, que existe mesmo uma fonte de água que se destaca, né, que existe mesmo essa diferença ali, que é Bartesi. Então vamos plotar um gráfico bem básico ali, não plotou nada, demora, um gráfico cinza, enfim, vamos lá. Agora vamos criar um eixo ali, bem feio isso daqui, não tem gráfico bem vagabundo. Agora vamos criar um gráfico mais meia boca também, dessa taxa de mortalidade aí. Agora vamos colocar um eixo nele, né, x e y. Então escrever aqui, né, taxa de mortalidade por 100.000 e botei aqui os distritos, ok? Então vou tirar um pouco de barra, tá vendo que ele tá mais passado, vou juntar mais um pouquinho eles. Então fiz aqui, agora eu vou mudar as cores, só tem uma cor, né? Vou colocar um cinzinho ali, tá vendo? Botei um cinza claro. Agora eu vou colorir por fonte de água. A gente viu que tem uma diferença, né, nessa fonte de água. Tem um coloridão ali, tá vendo? A Terci se destaca ali nas taxas de mortalidade. Só que esse coloridão ali não dá, né? Às vezes até para um artigo não aceita, tem que ser em escala de cinza, então vou colocar essa escala de cinza ali. Então botei uma escala de cinza ali, pra gente visualizar isso melhor. Agora eu vou adicionar uma linha mediana ali. Botei ali uma linha mediana nesse nosso gráfico. Então, a gente vê ali, porque a distribuição assimétrica, né? Então eu botei essa linha mediana ali, a gente vê que realmente a Terci se destaca nessa mortalidade. Mas lembra, gente, que eu falei pra vocês que tem como a gente sofreu fazendo esses gráficos, né? Vocês estão começando a pegar como que faz esses gráficos através do pacote ggplot 2. A gente utilizou a parte mais simples dele, né, o ggplot. E à medida que a gente vai criando, a gente vai pegando, né, como que a gente coloca um tema, como que a gente coloca um nome para o eixo X, Y, como a gente coloca um título. A gente vai pegando isso aos poucos. Mas tem aquele pacotezinho que eu ensinei para vocês, né, o Squeezer. Então é só a gente chamar ele ali, que facilita a nossa vida ali, a gente arrasta pro X, arrasta pro Y, e a gente vai brincando com isso, né? Então é uma forma ali da gente ver isso também. Show? Então vocês podem brincar aí conforme o que vocês quiserem, né? Então só brincar aí. Só outra coisa, né? Tem como fazer. O William Farley também propôs outras explicações, né? Ele relacionava, tinha a teoria dos miasmas, né? Então, só para plotar aqui, por curiosidade, um gráfico básico sobre isso, né? Essa taxa de mortalidade por elevação.
Então eu fiz ali, plotei ali. Tem outra maneira também de plotar, vou botar a bolinha agora mais pretinha. Enfim, tem como plotar isso também. Agora vamos fazer uma relação. Isso daqui é taxa de elevação que a gente fala no nível do mar, né? Quando estiver abaixo do nível do mar ou acima do nível do mar. Então vamos fazer uma regressão linear disso. Só botei aqui essa regressão linear só para conhecer a função, né? LM, a regressão linear aí, bem básica. A gente bota o nome do banco, bota o nome das variáveis que a gente quer. Eu botei fit aqui, ele vai criar o resultado aqui. Eu dou um summary ali e ele me dá o resultado dessa regressão linear. Agora, para colocar esse modelo, né, no gráfico, a gente bota ali e para a gente botar uma linha, a gente bota a linha assim, só por curiosidade mesmo, né? Tem como juntar tudo num gráfico só, botar ali o squares, é um desafio para vocês aí e a gente vai vendo isso nas próximas aulas. Beleza, galera? Até mais, era só para vocês brincarem com isso aí. É ótimo, eu uso essa aula aqui para dar aula de epidemia, para ficar uma coisa melhor, quando a gente vai estudar um pouco sobre história da epidemiologia, enfim. Fica aí a dica para vocês. Abração para todo mundo aí, a gente vai falando mais sobre isso nas próximas aulas. Abração.